iniciar. Louvamos o Senhor, Pai. O Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor prometeu, o Senhor não é homem para mentir, que o Senhor iria sustentar a nossa vida, o Senhor ia cuidar de nós, ia suprir nossas necessidades, o Senhor iria sempre à frente, e nós temos experimentado isso, Deus. Perdoa nossos pecados, Pai. Apesar de toda a obra do Senhor a nosso favor, da habitação do Teu Espírito em nós, ainda somos carne, ainda temos nossas lutas internas, precisamos da Tua superabundante graça em nós, moldando, tratando nossa mente, nosso coração, inclinando nosso coração cada vez para mais perto do Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai. Essa escola teológica tem o propósito de capacitar intelectualmente cada pessoa que vem fazer esses módulos, essas disciplinas, para usar no teu reino. Mas nós precisamos mais do que uma capacidade intelectual, do que um conhecimento bíblico, Deus. Nós precisamos de inteireza de coração diante do Senhor e precisamos da obra santificadora do teu Espírito em nós. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, nós somos frágeis, débeis, precisamos do Senhor em nós, nos fortalecendo, nos encorajando, nos motivando, dando da tua graça, e que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, do nosso trabalho, nosso lar, família e igreja. Abençoa-nos nessa noite, dando direção, alegria de alma para esse momento, Pai de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos colocar aqui na tela aqui a nossa apostila. Vocês já começaram a ler o livro? Dá uma folheada lá. Sim, pastor, já li uma boa parte lá. Ah, que bom. Então, estão gostando do livro? Sim, a parte que eu gravei na cabeça foi a parte da comparação com os porcos se alimentando e indo embora, né? Come o máximo que dá e não tem importância com os outros, a comparação com os cristãos, né? E aí, É, muitos anos atrás, eu escutei uma ilustração, irmãos, e eu conto essa ilustração de vez em quando, principalmente nos nossos grupos aqui de discipulado, eu conto, quando nós falamos da igreja local, né, dos relacionamentos, diz que certa vez os animais, eles resolveram fazer uma festa, e aí começaram lá a fazer um cardápio, fizeram lá um cardápio para a festa, e aí nos produtos que precisavam lá para preparar a festa, eles precisavam de ovos. Aí falaram, mas onde é que nós vamos arrumar os ovos? Aí chamaram a Dona Galinha, né? A Dona Galinha veio toda rebolida, né? Sacudindo lá e tal. Aí chegou e perguntou, quantos ovos vocês precisam? Ah, tantos. Aí ela foi lá, bem no meio, assim, né? No meio dos animais, foi lá e puf, né? Um, dois, três. O tanto de ovos que precisava, ela colocou, levantou, né? Saiu toda rebolida, toda faceira, e olhando, né, para os animais, né? Para que os animais admirassem ela, dizendo assim, ela já veio aí, já entregou os ovos, né? E aí alguém perguntou o que mais que precisa aí para o preparo dos alimentos. Aí falaram assim, o bacon. Aí lembraram de quem? Do porco. Chamaram o seu porquinho. O que o porquinho teve que fazer para dar o bacon? Teve que morrer. Então, muitas das vezes, no reino de Deus, irmãos, é, é, é muito fácil, né, nós colocarmos lá os ovos e acharmos assim, puxa, já fiz o máximo, né? Aí vem alguém lá e diz assim, não, olha, precisa dar o bacon e para o bacon tem que dar a vida, né? Então, e muitas das vezes, eu, Wagner, nós estamos lá na nossa igreja local, serve para todos nós, né? Então, muitas das vezes,
os nossos irmãos ou nós mesmos, né? Nós estamos lá colaborando com os ovos e achamos que isso tudo ali, aquilo ali é o máximo, né? O maior, né? E o nosso Senhor, ele disse: olha, depois que vocês tiverem feito tudo, digam assim: olha, nós somos servos infiéis, porque só fizemos aquilo que nos foi pedido, e ponto final, né? Né? Para mim, é o melhor lugar que tem na face da terra. Tu vais encontrar, né, uma igreja aí com 100 membros, né? 100 membros é uma igreja boa, né? 100 membros é uma igreja boa, uma igreja que já dá bastante trabalho. E aí, nesses 100 membros lá, vamos sacudir bem aí uns 10, né? Dá mais trabalho, isso e aquilo, mas tu tem 90 outras pessoas, irmãos, que alegram a alma, que vão junto contigo, contribuem financeiramente, dons, talentos, oram, né? Te alegram, te motivam. Então, nós temos muito mais motivos para nós ficarmos alegres, né, servindo ao Senhor no reino de Deus, do que motivos para ficar no meio do caminho, desfalecer, esmorecer, né? E o discipulado, ele tem essa característica de nós podermos nos aproximar de todos, inclusive dessas pessoas que talvez, né, os mais trabalhosos na igreja, de repente a gente chega assim de pé de ouvido, né? Coloca a mão por cima do ombro, diz, meu irmão, olha, eu tenho visto o irmão aí, né? Assim, com tanta dificuldade para viver a vida cristã e tal. Quem sabe, irmão, nós começamos um discipulado. E aí você vai se aproximar, você vai. Tem uma senhora frequentando nossa igreja, ela já frequentou a igreja um tempo atrás. Ela sumiu, perdemos o contato. Alguém lá na igreja, inclusive, falou até que ela tinha morrido. Aí, o dia que ela voltou na igreja, eu digo, irmã, puxa, depois do Senhor Jesus Cristo, né, a senhora é a primeira pessoa, né, que eu tenho certeza que ressuscitou, porque falaram que a senhora tinha morrido, agora a senhora apareceu. E ela é uma senhora já dos seus 70 anos, e ela tem um filho excepcional, especial. O nome dele é Armando, mas ele é uma graça do moço, tem 42 anos, mas ele é muito jóia. Ele, na reunião de oração, ele vai, ele pede oração pelos familiares dele, e dobra o joelhinho dele lá e ora. E aí, eh, ela está fazendo o discipulado conosco. Aí, domingo retrasado, não apareceu, não foi no discipulado, não apareceu essa semana. Eu fui ontem para a reunião de oração, e aí fui lá, conversei com o pessoal, digo, ó, vou dar uma saidinha. Aí eu e minha esposa fomos ver se nós achávamos ela, não achei ela em casa, e daqui a pouco ela apareceu na reunião de oração. E aí falou que teve lá uns problemas e tal, e isso, e aquilo. E, e vê, ela chega na igreja com esse filho excepcional, o Armando, e o povo se alegra com aquele menino. Então, veja, irmãos, a igreja tem essas coisas, né? Então, o discipulado é um mecanismo muito poderoso de Cristo para nós nos aproximarmos dos irmãos e ajudarmos os irmãos a crescer na fé, né? Então, deixa eu abrir aqui a nossa apostila aqui, irmãos. Pastor, disculpe, Pode falar. você mandou o livro pelo WhatsApp, pastor? Mandei. O irmão, o Eu irmão não fez, recebi, o irmão eu não fez recebi contato, desculpa, o irmão fez contato comigo no. o WhatsApp, sim, fiz. Dá uma Aí olhada lá. mandou de novo. Tá. Depois tu dá um oizinho para mim no WhatsApp lá, irmão. Tá bom. Me dá um oizinho lá Obrigado. no WhatsApp lá, por favor.
Então, nós começamos a ver ali, irmãos, na terça-feira, as marcas, né, do discipulado feito por Jesus, né? Selecionando, associando, consagrando, transmitindo, delegando. E então nós vamos começar a ver, irmãos, de uma forma um pouquinho mais detalhada, esses 8 passos aí da metodologia de Cristo. Se vocês não fizeram e lembrarem aí, procurem esse filme aí, O Método de Cristo. É muito joia. Você pode ter bastante inspiração aí para o seu discipulado. Então, o objetivo do plano de Jesus foi alistar homens que pudessem dar testemunho acerca dele mesmo, né, da obra dele, enfim. Nós vimos isso de uma forma assim mais teológica. O Senhor Jesus, João 14:16, ele falou que ele enviaria o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Ele prometeu esse Espírito que chegou lá no dia de Pentecostes. E lá em Atos 1:8, ele disse então que o Espírito ele nos daria a capacidade de nós testemunharmos do Senhor. Então, todo cristão é habitado pelo Espírito, todo cristão ele tem nele, né, o Espírito Santo fazendo a morada em si, e é ele que é o poder de Deus para o nosso trabalho. Então, quando o Senhor Jesus salva, ele sela a pessoa com o Espírito, e juntamente com essa salvação, irmãos, hoje, segue-se um chamado. Todo cristão ele tem um chamado. Todo cristão ele recebeu já de Cristo um dom, né? Efésios 4:7. Para que ele testemunhe de Cristo, para que ele sirva a Cristo, para que ele apresente ao Senhor Jesus Cristo. Então, esse método de Jesus, né, discipulador, selecionando. Então, característica fundamental dos escolhidos. Então, aqui, irmãos, eu até marquei essa expressão aqui, que eu achei a mais importante do parágrafo. Jesus chamou o homem simples, pessoas simples, né? Há muitas igrejas hoje, muitos ministérios hoje, que são liderados, são ministérios bons, ministérios que crescem, ministérios sérios, ministérios comprometidos, ministérios abençoados, liderados por pessoas simples. Né? Poucos são os doutores que estão aí, né, à frente de ministérios, até porque muitos vão estudar e mestrado e doutorado e daqui a pouco eles estão indo aí para uma área acadêmica e tem até o status de pastor, mas já não são aqueles pastores como a palavra de Deus ensina e apresenta que eles deveriam ser, né, no sentido de trabalhar, estar junto com o rebanho. Então, os discípulos aqui, homens simples, homens iletrados, pescadores, homens comuns, mas eram homens com um coração maleável, eram homens com um coração ensinável, eram homens e foram homens, né, falhos, alguns sangue no olho, sem domínio próprio, né? Um foi chamado lá da coletoria, que literalmente era um ladrão, né? Que era Levi, Mateus. Outro, Marcos, era filhinho, né? Filhinho de papai e de mamãe, enfim. Então, nós temos aí, irmãos, 12 homens, né? Exceção de Judas. Atos 13 vai nos dizer que Judas sempre esteve
né, no grupo apostólico, mas nunca foi lavado, né, nunca foi regenerado. E esse é assunto para outro dia, viu, irmão Wagner? Sem levantar hoje contendas aqui, Wagner, né? O assunto de Judas é para outro dia, mas Judas estava no grupo apostólico, ele foi chamado de filho da perdição. Essa expressão filho da perdição significa justamente isso, né? Que o pai de Judas era a perdição, como quem diz, Judas estava perdido, chegou perdido no grupo apostólico e saiu do grupo apostólico perdido, tanto que foi e se enforcou. Mas, enfim, mas os demais eram pessoas maleáveis, ensinadas. Então, vejam, esse é um detalhe grande, né? Que nós vamos encontrar, irmãos, no discipulado. Há muitas pessoas que elas vão ser chamadas, elas vão se envolver, ela vai fazer parte aí do seu grupo de discipulado, mas é até difícil de explicar, irmãos, mas assim, parece que ela não sai do campo do intelecto, né? Aquilo não se transforma em vida, ela não coloca o coração naquilo ali, ela é salva, ela professa uma fé em Cristo, mas, infelizmente, é isso que muitas vezes nós encontramos. Inclusive, às vezes conosco, irmãos, tem áreas da nossa vida que nós somos mais enrijecidos, né? Temos mais dura cerviz, temos um coração mais duro diante de Deus. E os outros também. Então, o princípio utilizado aqui, concentração de poucos. Aqui no parágrafo, aqui, nos mostra, né? O Senhor chamou 70, chamou 12, e de forma particular, lá no Monte da Transfiguração, o Senhor ele chamou somente 3. E veja que lá no dia da crucificação, só tinha um, segundo João, acho que é João 19, só estavam lá junto com Maria Madalena, que era João. Então, veja, uma grande multidão seguiu o Senhor Jesus Cristo, né? Uma grande multidão até mesmo experimentou dos milagres, como em João capítulo 6, mas quando o Senhor Jesus ele dava uma apertada na mensagem dele, poucos de fato, né, se revelavam como seus discípulos, como seus seguidores, como tal, né? Então, agora, Jesus, ele deu atenção a uma única pessoa, inclusive esse é um tema que você pode desenvolver, né, na sua igreja, né? Jesus, ele valorizou uma única pessoa. Quantas pessoas Jesus teve um encontro, né, face a face, longe da multidão. Mas o propósito do Senhor Jesus em chamar e escolher era moldar, era discipular, era corrigir, era instruir esses que ele chamou para continuar o seu trabalho. Então, Jesus ele não negligenciou, Jesus ele não dispensou a multidão, mas a multidão é que virou as costas para Jesus. Lá em João capítulo 6, 5 pães e 2 peixinhos, segundo aí tem algumas divergências aí, mas aproximadamente aí, sei lá, 5.000 pessoas, talvez até mais, né? Comeram lá da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quando Jesus ele se declarou, né? Ele diz, olha, vossos pais comeram aí o maná no deserto e tudo mais, né? Mas aquele não era o pão verdadeiro. Esse pão que vocês comeram hoje também não é o pão verdadeiro. Eu sou o pão que desceu do céu, aquele que come jamais terá fome, aquele que bebe jamais terá sede. Quando ele olhou,
cadê o povo? O povo sumiu. Sobraram somente os 12. Então, parece, irmãos, que e isso é confortador, viu? É confortador, porque você vai preparar aí o seu discipulado, você vai se preparar, você vai preparar aí um dia e de repente a, 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 você criou, nós criamos, né, uma expectativa e não é bem aquilo que acontece, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos e poucos que vão, de fato, seguir aí como discípulos de Cristo, com um compromisso de servir ao Senhor, né? Então, aqui nós temos aqui algumas implicações e aplicações para vocês responderem depois, né? Você concorda com essa afirmação? A igreja, em nossos dias, de maneira geral, tem fracassado consideravelmente no que diz respeito à expansão do Evangelho de Cristo? Não temos dúvida que sim, né, irmãos? Nós estamos aí hoje, 5 de setembro. Eu não sei aí na sua igreja, né? Eu falo aqui por minha igreja, né? Quantas pessoas, quantos membros da sua igreja, de nossa igreja, chegaram aí num culto de domingo, numa reunião de oração, enfim, chegaram com uma pessoa na igreja aí e falaram para você assim, pastor, esse aqui é meu amigo, meu colega de trabalho, meu vizinho, e isso e aquilo. Eu estava evangelizando, ele recebeu a Jesus Cristo como Salvador e ele vai começar a frequentar a nossa igreja, né? Quantos aconteceu nesse ano? Nós estamos aí 5 de setembro, com quantas pessoas na sua igreja? Então, veja, irmãos, nós temos falhado, talvez um pouco disso, a falha esteja em nós, na liderança, mas eu creio que, mesmo que a liderança esteja falhando, não pode ser que tantos cristãos, tantos membros de igreja, né, passem 1, 2, 3 anos sem levar ninguém para Cristo, nem discipular, né? Na sua opinião, de que maneira o ministério discipulado poderia contribuir para que a igreja possa atingir seus ideais? Então, cada um tem a sua realidade aí. Que critérios você usaria para selecionar pessoas para serem discipuladas? Olha, irmão, deixa eu falar alguma coisinha só sobre isso aqui, muito rápido. Nós já falamos muito, né? Irmãos, muitas das vezes essa seleção, né? Ela é muito subjetiva, né? Você vai olhar, talvez aqui ilustrando aqui até mesmo com os 12, né? Você fosse hoje olhar para os 12, você ia dizer, meu Deus, esse povo aí não vai dar em nada. O povo aí mal sabe falar direito, é tudo pescador, pé rachado, mal sabe ler, escrever, o que que eles vão fazer, né? Então, irmãos, muitas vezes nós selecionamos e selecionamos, quem sabe, somos até injustos com alguns. E talvez, muitas das vezes, o melhor é abrir um convite, né, para a sua igreja, que nem no caso aqui da minha igreja, né? A nossa igreja aqui. Nossa igreja hoje nós temos uma frequência aqui de 110, 115, às vezes um pouquinho mais nos cultos. Temos aí uns 90 e poucos membros na igreja. Então, eu abro o convite para todos, chamo todos, e eu digo assim, olha, venham, experimentem o discipulado. E se você achar que não é para você, não tem problema, né? Desista, não venha mais, mas pelo menos tente, né? E às vezes já aconteceu de pessoas que você jamais imaginou, ela vem, faz o discipulado, sim, empolgado, fazendo o discipulado para poder aprender e servir melhor ao Senhor, né? O método discipulador de Jesus associando. Jesus Pastor, chamou. Oi, quem falou? viu, Kleber? Fala, meu amigo. Tem alguma parte aí na apostila Ah, que tem na do pastor e não tem na nossa. Por exemplo, essa indagação, implicação, né? A não tem trema nesse... não tem.
É, E eu vim reparando até em outros pontos, e tem outras partes também que não constam, tem algum, é. alguma, O- é, os demais também? Mas, Kleber, assim que acabar aqui a nossa aula de hoje, eu tenho ali o contato de vocês, ou eu vou colocar essa apostila lá no. Ah, essa daqui eu vou colocar lá no grupo da ETBAB, daí vocês baixam lá, tá bom? Oi, Kleber, Pô, desculpa, pastor. Respondi e o microfone estava desligado, estava mudo. Tá tá? ok. Então, beleza, então. A- Ah, pode Apesar, falar. apesar que, em particular, eu prefiro, nessa questão da apostila, que esteja na, na, na plataforma, porque eu uso mais computador. Ah, Tá. mas se for para o bem da maioria, para mim não tem problema. A gente Não, acompanha, eu coloco lá no grupo da ETBAB lá, pode ser? tudo bem. Então tá. Associando. Então, Jesus chamou seus discípulos e começou a caminhar com eles, né? Então, esse era o programa de treinamento de Jesus, né? Inclusive, nós temos alguns textos no Novo Testamento e as pessoas ficavam admiradas que Jesus ele não era como os fariseus. Inclusive, lá em Mateus 23, Jesus falou, né? Que eles deveriam ouvir os fariseus, que eles ensinavam bem, mas Jesus disse: olha, mas eles ensinam, mas não praticam, eles não fazem nada, né? É só no campo da teoria. Então, essa associação aqui, o propósito de Jesus era caminhar com os seus seguidores. Inclusive, irmãos, no Sermão da Montanha, né, quando Jesus disse: olhai as aves dos céus, há uma grande probabilidade de que essas aves estavam ali voando, e Jesus estava apontando para as aves, né? Os lírios do campo. Então, Jesus usava muito assim a realidade da vida para imprimir aquelas verdades no coração dos seus seguidores. Então, veja, mais, mais discipulado real do que esse, eu acho que é quase impossível, né? Então, o propósito de Cristo era caminhar com os seus discípulos e mostrar, né? Mostrar ali no dia a dia, fazer daquele dia a dia uma escola para os seus discípulos, né? Ele mesmo, Jesus, né? Era o seu currículo. Então, adquirir a sabedoria adquirida pelos discípulos. E foi em virtude, né, desse companheirismo com Cristo que os discípulos puderam conhecer os mistérios do reino. Nós já lemos esse texto aqui, né, que Jesus disse: olha, a vocês é dado o conhecer os mistérios do reino, mas aos outros eles vão ver, mas não entenderão, ouvirão, não compreenderão, né? Enfim, algo exclusivo. Então, o princípio aqui observado, né? Ao corresponder afirmativamente à chamada, os crentes como que se matriculavam na escola do mestre, onde a compreensão deles seria ampliada e a fé seria confirmada. Então, veja, Jesus então chamou, selecionou e foi ali o padrão. Nós já vimos um texto também lá na aula anterior, né, Paulo falando para Timóteo que ele tinha que ser padrão para os fiéis, e Jesus então estava dizendo que ele chamou para que eles estivessem com ele. Isso aqui é importante, irmãos. Veja, alguém lê para nós aí Mateus 4,19. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veja, irmãos, vinde após mim, ou seja, me sigam, me sigam.
Eu acho que é 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro, eu acho que é 2, acho que 2:22. Se vocês quiserem encontrar aí, né, o apóstolo Pedro, e veja, lembra olha de quem nós estamos falando, né? De Pedro. Ele disse, olha, foi para isso que Jesus veio, ele diz, né? Ele veio deixar as suas pisadas para que nós as sigamos. Então, veja, irmãos, o discípulo de Cristo, É o 21. naturalmente, oi? 1 Pedro 2:21. 2:21. Então, veja, o discípulo de Cristo, ele é marcado, né, pela própria pessoa de Cristo na sua vida. É o que nós chamamos de santificação, né? Então, veja, nós em nosso discipulado, nós também, irmãos, por isso, irmãos, que nós já falamos, né, que há um preço para o discipulado, tanto para o nosso caminhar com Cristo, e também para nós fazermos discípulos. Nós vamos encontrar aí, na linguagem de Paulo, né, os débeis na fé. Então, veja, Jesus, ele chama, então, os seus discípulos, caminha com eles e diz para eles, olha, me sigam, né? Eu vos farei, né? Um outro não pode fazer. Para pescar peixe, qualquer um pode aprender. Agora, pescar homens, vocês precisam andar comigo. Então, isso aqui é uma lógica, né, irmãos? Isso aqui é o óbvio. E isso aqui exige tempo, né? Esse ministério do discipulado, ele exige tempo. Então, os discípulos estavam sempre aos pés do mestre. Aqui nós temos alguns textos aqui. Vamos ler só dois aqui, irmãos. Alguém lê para nós aí Lucas 11:1 e João 13:13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, e quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensina aos seus discípulos. Então, veja, os discípulos estavam tão próximos dele, né? Que eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Então, era uma caminhada muito próxima, né? João 13:13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, conclusões aqui, implicações, irmãos. Na sua opinião, à luz do que temos aprendido, os cultos de adoração e oração, e também escola bíblica, são suficientes para dar treinamento e desenvolvimento espiritual adequado e eficaz ao novo crente? É uma coisa aí para nós pensarmos, né, sobre a nossa igreja local, né? Se aquilo que está acontecendo em nossa igreja é suficiente aí para nutrir espiritualmente, principalmente os novos na fé. Qual o pré-requisito fundamental que nos é exigido antes de assumirmos o treinamento de novos discípulos de Jesus? Então, cada um para responder isso daí para si, né? O terceiro método, lembre que são 8, consagrando. Então, Jesus esperava, não só no tempo que ele esteve aqui com os seus discípulos, mas também espera, né, que aqueles que ele chama sejam obedientes. E essa é a marca, né, mais profunda, né, a cicatriz mais profunda
que nós podemos deixar é a nossa obediência ao Senhor. Então, eles foram chamados de discípulos porque o povo percebeu, né, que eles andavam com Cristo. Pedro mesmo tentando negar, a mulher falou lá na porta, né? Olha, tu fala igual um deles, né? Tu fala igual tu estava junto com ele. Atos 11, a igreja, né? Estava andando tão perto do Senhor, e irradiava tanto, né, a bendita pessoa de Jesus, que Atos 11 diz que, pela primeira vez, os discípulos, né, foram chamados de cristãos. Então, o caminho da cruz. Isso aqui é interessante, né? A igreja, no início, ela era chamada, né, de os do caminho. Os do caminho, os discípulos, né, os seguidores de Jesus. Então, logo se tomou patente de ser discípulo de Jesus, né, a rendição da vida, e em todos os seus aspectos, ao mestre em absoluta submissão. Então, não poderia haver nenhum outro compromisso. Os antigos modos de pensar, os hábitos, enfim, né? A conversão, ela subentende a transformação. E claro, né, irmãos? Se nós não transformamos nossa mente, nós não transformamos nossos hábitos, nossas palavras, e vai por aí afora, né? Então, a nossa mente precisa, como fala Romanos 12, a nossa mente precisa ser moldada pelo Senhor. Então, o reino de Deus, ele veio para isso daí. Efésios 2, eu acho que Efésios 4, né, vai dizer que o Senhor, ele tem o propósito, na salvação, de criar para si uma nova sociedade, né? Um povo exclusivo para ele. Então, havia uma raiz no discipulado, que é a autonegação voluntária, em favor de outro. Então, nós temos aí, irmãos, bastante passagens que nos mostram isso daí. Se não houver uma disposição, né, uma autonegação, fica muito difícil de nós criarmos discípulos, bons seguidores de Cristo, e com isso, né, bons companheiros de trabalho em nossa igreja. E só ressaltando mais uma vez, né, isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos investir e que nós, como posso dizer, que nós vamos colher todos os frutos esperados, né? Então, vamos ler aí, irmãos, dois textos. Alguém aí lê para nós Lucas 14, 33. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Alguém lê Lucas 16, 13? Diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Temos aí, irmãos, dois textos falando, né? Que nós não podemos ser discípulos de Cristo, não podemos fazer discípulos de Cristo com o coração dividido, sem uma entrega total. É claro, irmãos, nós não estamos falando aqui que não se come mais, não se bebe, não se descansa. Tudo isso deve fazer parte, né, da vida do cristão também,
Mas aqui, ali, irmãos, lembra da história aí da galinha e do porquinho, né? De vez em quando, irmãos, nós vamos ter que apresentar o bacon, né? Então, nossa, nossa prioridade na agenda vai ter que vir o reino de Deus. E isso, através do exemplo, nós também vamos mostrar para as pessoas que eles também não podem ser discípulos, eles também não podem fazer a diferença, querendo aí servir a dois senhores. Não tem como, né? Então, as pessoas não querem pagar esse preço. Então, nós já falamos aqui desse texto de João 6, né? As pessoas foram lá, inclusive João 6 diz que elas comeram até se fartar, né? Depois os discípulos tiveram que fazer chá de boldo para eles lá, de tanto peixe e pão que eles comeram, mas comeram mesmo. Não sei se vocês conhecem a expressão, mas comeu até sair pelos olhos, né? E aí, quando Jesus, então, falou para eles: olha, deixa eu contar para vocês aí sobre esse pão que vocês comeram aí, o pão que foi multiplicado aqui, o pão do deserto, esse daqui a pouco vocês vão ter fome de novo, vocês vão ter que se alimentar de novo. E aí ele falou: eu sou o pão, o povo foi embora. Então, muitas das vezes as pessoas vão buscar, né? Vão buscar a Deus, mas semelhante a esse grupo aí de João 6, mas na hora de entregar, na hora de se dar, né? Acho que segundo Coríntios 9, que fala da oferta das igrejas da Macedônia, que eram as igrejas mais pobres, e foram as igrejas que sustentaram o apóstolo Paulo, ao contrário da igreja de Corinto, que era uma igreja mais abastada, mas nunca sustentou o apóstolo Paulo, né? Paulo vai dizer que aquela igreja, ela deu-se, aqueles irmãos deram-se a si mesmo e depois dos recursos. Então, muitas das vezes é fácil nós darmos do recurso e não dar de si mesmo. Depois que nós aprendemos a nos dar, né, a dar de nós mesmos voluntariamente, dar das coisas, dar dos bens e tudo mais, aí fica mais fácil, né, irmãos? Então, obedecer é aprender. A obediência a Cristo era o meio pelo qual eles estavam em companhia dele. Então, Jesus não pedia absolutamente que nada aos discípulos, que fizessem, que ensinassem, que não fosse a verdade, né? Então, Jesus ensinava a verdade, eles tinham que aprender através da verdade e obedecer à verdade. Então, a prova do amor. A obediência foi interpretada por Jesus como grande expressão do amor. Então, João 15, lá na primeira epístola de João, nós lemos, né? Jesus dizendo: olha, se me amais, guardais, né? Guardareis os meus mandamentos, né? Talvez aí o texto mais conhecido aí seja aí de João capítulo 15, né? Alguém lê para nós aí, João 15, 12 e 14. João 15, 12 a 14. Isso. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, é um texto bem claro, né? A prova do amor demonstrada por Jesus. Então, nós vemos aqui
que a obediência absoluta à vontade de Deus, né, naturalmente foi o princípio controlador da vida de Cristo. Então, acho que nós já comentamos isso na primeira aula, um pouco também na segunda. Jesus mesmo sendo Deus, ele deixa a glória, ele vem, ele encarna, e em sua natureza humana, a prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então, nós temos alguns textos, né, de Jesus falando que ele veio fazer a vontade do Pai. Lucas 22 é o texto lá do Getsêmani. Passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, né? Os discípulos pediram, né? Ensina-nos a orar. Ele disse: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim na terra como no céu. Então, vejam, o propósito do Senhor, esse princípio aqui, regulou a vida de Cristo. Hebreus 5:8 vai dizer que ele foi obediente por meio do sofrimento. Então, veja, irmãos, de quando em quando eu relembro aqui em nossa igreja, pelo menos para mim não, né? Viver o cristianismo não é algo tão simples, não é algo tão fácil, né? Viver mesmo o cristianismo. Descansar na obra de Cristo para o céu, para a eternidade, tudo mais é uma coisa, né? Mas de nós literalmente aí incorporarmos aí o reino de Deus para viver o reino de Deus, aí é uma caminhada um pouquinho mais pesada para nós, né? Mas nós não temos um plano B, né, dado por Deus. Deus não tem um plano B aí para nós fazermos a vontade dele e o seguirmos, né? Então, do ponto de vista de estratégia, no entanto, essa é a única maneira pela qual Jesus podia moldar a vida dos discípulos, conforme a palavra. Então, isso aqui é importante, irmãos. Eu até vou sublinhar aqui, porque depois, quando eu mandar a apostila para você, vai estar sublinhado, né? Isso aqui é importante. Que não poderia haver desenvolvimento de caráter ou propósito nos discípulos sem a obediência. Então, não vai haver essa caminhada como discípulo, e também, se já é difícil, né, irmãos, nós temos seguidores no sentido de se envolverem com o Senhor, a nossa vida de desobediência, ela ainda vai dificultar mais o nosso trabalho. Então, o método discipulador de Jesus, transmitindo. Ele deu a si mesmo. Jesus, ele queria que os seus discípulos lhe fossem obedientes, mas os evangelhos nos mostram que Jesus, ele transmitiu isso, né? O seu propósito através da sua própria vida, né? Ou seja, Jesus, ele deu a vida, né? Ele não trabalhou por procuração, né? Então, a vida de Jesus consistia, então, em dar-se, né? Dar aquilo que o Pai lhe dera, né? Alguém lê para nós aí João 17:4. Eu glorifiquei na terra, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, veja, Jesus fala aqui na oração sacerdotal ou intercessória, ele disse, olha, eu te glorifiquei aqui na terra pela obra que me deste. Como que Jesus glorificou a Deus?
dando a vida. Esse era o propósito da vinda de Jesus, né? Jesus também, né, deu a sua paz, né? João 16:33, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Né? Sua alegria, João 15:11, alguém lê para nós? E alguém já pode achar aí também, Mateus 16:19. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. Veja, nos versos anteriores, Jesus fala, né, sobre frutificar, sobre entregar-se. E ele diz, olha, eu digo isso para que a sua alegria seja completa. As chaves do reino, né, texto conhecido, Mateus 16:19. Eu te A darei as sua, chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. então, veja, Jesus, pela sua própria vida, é, em função da sua morte e da sua ressurreição, então ele tinha aí a autoridade, né, de dar essa chave do reino, ou seja, o povo de Deus hoje, e de certa forma, nós temos aí a chave do reino de Deus. Né? Quando nós anunciamos a Cristo, quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos aí, por assim dizer, abrindo as portas do reino de Deus às pessoas que nós estamos evangelizando. Mas veja, para isso acontecer, Jesus ele teve que dar a sua própria vida, né? E alguém aí, para encerrar aqui, Mateus 10:45. Mateus 10:45. Isso. Parece que este versículo, este capítulo Tem só não, vai a pastor. 42. Não, Não. espera aí. Deixa eu conferir aqui. É Então, tem algum... Marcos. Verso Ah, é Marcos, perdão, perdão. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí, né? Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Inclusive, esse versículo é o versículo chave, né, do Evangelho de Marcos. As credenciais de Jesus. Essa seria a medida mediante a qual competia aos discípulos, né? Aquilatar o próprio serviço. Isso aqui é importante, meus irmãos. Convia que desse tão gratuitamente quanto haviam recebido, né? De graça recebeste, de graça, né? Mateus 10:8. E deveriam amar uns aos outros tal como ele os amara. Então, esse comportamento seria aí o cartão de visita dos discípulos no trabalho deles, né? Veja que o Pedro que traiu o Senhor e tudo mais, é o Pedro que lá na primeira epístola dele, eu acho que é 1 Pedro 4:18, eu acho que vai dizer, né, que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Então veja, o cartão de visita dos discípulos era dar de graça aquilo que receberam e deveriam, né, mostrar isso
através do amar uns aos outros, assim como Cristo também os amou. E essa característica é característica que destacaria os seus discípulos, ou seja, os discípulos, eles vivendo, né, praticando isso daí, as pessoas associariam, né, esses homens com o seu Senhor. Vocês lembram lá de Atos 4? Pedro e João, eles foram orar, curaram aquele homem lá que 40 anos, né, estava enfermo. Eu acho que nós lemos esse texto, eu não sei se foi na quarta, que eles estavam, né, eles ficaram admirados, eles falaram, oh, mas esses aí não são lá os galileus lá, incultos, indoutos? E eles falaram, olha, é inegável que esses homens estiveram com Jesus. Então, aqui nós temos aqui essas credenciais de Cristo, que fazem parte da vida do discípulo e que o discípulo, na prática, ele deve ensinar aos seus discipulados. E aí, João 17, 23, é um texto também conhecido, né, irmãos? O amor demonstrado no Calvário era o padrão. Vamos ler esse texto aí, irmãos. Alguém lê para nós aí, João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tem amado a mim. Ok, então veja, Jesus ele demonstra aí falando do amor dele, né, através da sua morte, né? Então, outra coisa, né, a obra do Espírito Santo. Irmãos, ó, isso aqui quando a gente fala do Espírito Santo no nosso meio batista, as pessoas parecem que até têm, como é que eu posso dizer, medo de falar, né, do Espírito Santo, né? Mas não é isso, irmãos. Tem um texto, é 1 Coríntios capítulo 3. A igreja de Corinto era uma igreja lá com um problema sério, né, de relacionamento, né? E como eles eram afetados pelo paganismo, né? Então, os gregos, eles ensinavam que a matéria era má, então o corpo era mau. Então, ia para o buraco lá, ia apodrecer e coisa, nem criam na ressurreição, porque como que a matéria má ia ressuscitar? Para quê, né? Mas, enfim, e o apóstolo Paulo, então, falando sobre o uso do corpo, ele fala para os discípulos, né? Ele disse, olha, vocês não sabem que vocês foram comprados por bom preço? Vocês não sabem que agora vocês não pertencem mais a vocês, mas vocês pertencem a Deus? E que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E essa expressão templo, irmãos, é muito rica, é muito profunda, é muito lindo, essa expressão. Essa expressão santuário ou templo, conforme a versão, se refere ao Santo dos Santos, né? O lugar onde só o sacerdote podia entrar lá uma vez por ano para fazer, que era onde Deus manifestava, né, a sua glória, a sua Shekinah. Veja, Paulo está dizendo, não, espera aí, vocês não podem usar o corpo de vocês. Deixa eu falar para vocês o que é o corpo de vocês. É o lugar onde o próprio Deus escolheu para fazer morada, habitação. Então, veja, nós batistas, irmãos, nós
eu acho que muito mais aí do que pentecostal, do que neopentecostal. Nós, claro, devemos estudar a obra do Espírito Santo e nós devemos valorizar essa obra, essa ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, só aqui uma divagação aqui bem rápida, irmãos, para nós falarmos aqui. Então, vejam, uma outra aqui modalidade, né, da ação de Jesus Cristo, né? Jesus deixou aqui abundantemente claro que a sua vida só era medida pelo meio do Espírito, ou seja, desde o princípio, experimentar o Cristo vivo em qualquer forma pessoal é a operação do Espírito Santo. Então, desde o início, né, a conversão e tudo mais era obra do Espírito. Mas que agora, né, Jesus disse que esse Espírito viria para morar, para habitar, e ele, então, capacitaria, né, o cristão a cumprir a sua vida de discípulo e também de discipulador, né? Essa expressão aí, o outro, significa, né, semelhante a. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria um outro no sentido divino, assim como ele, quando estava aqui, ele disse, olha, uma outra pessoa divina, semelhante a mim, vai vir e ela vai morar em vocês para dar a vocês a capacidade, né, de fazer a minha obra, de me obedecer, de me seguir, de me obedecer, de evangelizar, de fazer discípulos. Então, nós temos, irmãos, a habitação do maior poder que qualquer ser humano pudesse ter sobre a face da terra, né? Os espíritas, quando eles falam, né? Lá no centro espírita, lá incorporou lá não sei quem, não sei quem, não sei quem. Coitados, né? O cristão, ele tem a habitação do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa divina da Trindade que habita em nós, né? Então, se eles acham que eles têm algum espírito poderoso, coitados, né? O segredo da vida vitoriosa. Não nos é difícil perceber, né? Que o motivo pelo qual Jesus esperava que seus discípulos se demorassem em Jerusalém até que a promessa se tornasse uma realidade. Então, lá em Atos, capítulo 1, Jesus ele deu uma ordem, né? Ele disse, olha, vocês não saiam de Jerusalém, né? Não saiam daqui até que vocês recebam a promessa que de mim foi dito, que era a chegada do Espírito Santo. Então, eles precisavam dessa experiência real com Cristo, que seria a vinda e a habitação do Espírito Santo que aconteceu no dia do Pentecostes. Irmãos, alguma pergunta até aqui? Vamos para frente, então. O método discipulador de Cristo, demonstrando. Jesus mostrou-lhes, né, como se deve viver. Lá em João 13, verso 15, né? Só a título, provavelmente os irmãos conhecem, né? Mas só para a título de relembrar, quando nós falamos, né, de João, capítulo 13, até João, capítulo 17, ou seja, né, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos. Esses 5 capítulos, irmãos, eles aconteceram na última noite de Cristo com os discípulos. Então, nós temos lá, né, João 13, 14, 15, Jesus ensinando, né, houve lá um levante entre os discípulos para
entre eles, né, quem era o maior, né? Então Jesus levantou, pegou lá a bacia, toalha, foi lavar os pés e tudo mais. João 14 falou, né, sobre a vinda do Espírito Santo, ele era o caminho. 15, a videira verdadeira, enfim. Então foi uma noite bem movimentada para os discípulos. Veja que discipulado que eles tiveram nessa última noite de Jesus. Então, quando você lê João capítulo 13 ao 17, então nós estamos falando desse momento de discipulado fantástico de Jesus que iniciou com os 12, né? Mas João 13:30 diz que Judas saiu do meio deles, né? Então, a prática da oração. Então, Jesus ele foi um exemplo de oração. Ele ensinou a orar. Jesus ele se ausentava, ele deixava em alguns momentos os discípulos a sós e ele ia ficar a sós com o Pai para a sua vida de oração. Então, inclusive Jesus falou, né? No Evangelho de João, que chegaria o momento, ele disse, olha, até agora vocês não pediram nada para mim. Vocês não... Eu vim caminhando, vim suprindo, mas vai chegar um momento que vocês vão ter que aprender a orar, vocês vão ter que buscar o Pai, né? E tudo mais. Então, uma outra característica do discipulado e que nós precisamos ter como prática para também ensinar é a vida da oração. Jesus também, né, o uso das escrituras. Então, Jesus, ele tinha uma habilidade com as escrituras, né? Então, desde cedo, Jesus, como um judeu, Jesus homem, ele foi aprender as escrituras. Nós vemos Jesus no templo, aprendendo, ensinando. Mas Jesus também era Deus, sim, mas ele também foi homem, né? E ele foi ensinado no judaísmo, segundo os judeus, no seu tempo, né? Ensinavam as escrituras. Aqui nós temos o princípio em foco, né? Através do método de demonstração pessoal. Então, veja, o discipulado, ele envolve uma vida de integridade, irmãos. Eu sei que aqui e ali nós vamos falhar, mas nós temos que nos esforçar o máximo possível para que a nossa vida não seja uma pedra de tropeço para os nossos discipulados, né? E nós só vamos ter êxito em nosso discipulado vivenciando aquilo que ensinamos, e as pessoas vão, irmãos, você pode ter certeza disso, as pessoas elas vão, comparar os nossos ensinos com a nossa vida. Então, Jesus, ele tinha aqui esse princípio na sua vida, né? Ele ensinava como quem tinha autoridade. O princípio aplicado hoje em dia, né? E quando nós chegamos a considerar tudo e a tirar uma conclusão, aqueles que dentre nós que nos buscam treinar homens devem estar preparados para deixá-los que os sigam da mesma maneira que nós seguimos a Cristo. Nós somos aí o mostruário, já falamos bastante sobre isso, né, irmãos? Já vimos muitos versículos. Então, vamos ler aqui. Alguém lê para nós aí, Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 7:8. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós,
pelo que assim andam. Então, veja, Paulo diz, né? Sede também meus imitadores e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, Paulo diz, ó, olhem para nós, né? E cuidem com aqueles, né, que andam conosco, preste atenção para ver se eles também estão nos imitando, né? 1 Tessalonicenses 2, 7, 8. Antes fomos brandos em vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Veja, a figura que Paulo usa aí é a figura de uma mãe que ainda está amamentando, né? E veja o zelo de Paulo, né, com os seus irmãos a quem ele desejava que crescessem na fé, que fossem maduros na fé, né? Então veja que figura bonita. E, se eu não me engano, é nesse capítulo, Paulo fala, né, dessa figura da mãe, do pai. Eu acho que os versículos seguintes falam sobre isso. E é muito lindo esse texto, né? E o 2 Timóteo 1,13. A mim, que dantes fui blasfemado, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e injurioso, mas alcancei a misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Então, veja, Paulo, ele tinha aí a sua vida pregressa, né? Mas essas coisas não impediram Paulo de avançar, não impediram Paulo de buscar ao Senhor, de ser um padrão para a vida da igreja, né? Então, dessa maneira, nossos aprendizes farão aquelas coisas que ouvem e veem em nós. Então, veja, irmãos, que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E se tolerarmos a passagem de algum tempo, é possível, através dessa modalidade de liderança, transmitir nossa maneira de viver àqueles que estão constantemente conosco. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu creio assim, irmãos, graça de Deus do início ao fim, né? É 1 Coríntios 15, 10. Alguém lê 1 Coríntios 15, 10, irmãos, por favor? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Veja, o apóstolo Paulo, literalmente, né, irmãos? Nós não temos no Novo Testamento ninguém que trabalhou mais do que o apóstolo Paulo. O homem trabalhou, né, e apanhou, e foi dado como morto, e foi preso, picado por serpente, naufragou, isso, e aquilo, e tal. E ele diz: olha, eu trabalhei muito mais que todos os apóstolos. Mas ele disse o quê? Mas a graça de Deus em mim. Eu creio, irmãos, que é graça do início ao fim. É Deus quem nos sustenta. Nossos acertos é graça. Nosso sucesso é graça. Nosso vigor físico é graça. Nossa provisão é graça. E da outra forma, de outro lado, tem o nosso trabalho, tem o nosso empenho, tem o nosso caminhar e tudo isso que nós estamos vendo. Tudo isso. Então,
Algumas vezes, irmãos, nós incorremos no erro de Deus estar sendo tão gracioso conosco e de que nós vamos pegar essa régua, esse padrão, e nós queremos aplicar na vida das pessoas. Em que sentido? Se a pessoa não for igual, se não fizer igual, se não caminhar igual, se não vestir igual, então ela não pode caminhar comigo. Nós temos que cuidar com isso, irmãos. Veja, tivemos outros bons apóstolos, mártires do cristianismo e tudo isso. Ninguém igual ao apóstolo Paulo. Isso aí, eu, 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 eu afirmo em dizer que nós não tivemos ninguém igual ao apóstolo Paulo. Mas não vimos o apóstolo Paulo dizer, olha, vocês... ele chama, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas nunca numa imposição. Mas ele disse, olha, o padrão é esse, então venham, né? Eu acho que 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, olha, me fiz de fraco com os fracos, de forte com os fortes, usei de todos os meios para poder salvar alguns. Então, veja, irmãos, assim, não tenha dúvida, um chamado divino para nós seguirmos a Cristo, para nós sermos discípulos de Cristo e para, então, termos capacidade, termos habilidade, termos um currículo para poder fazer discípulos. Mas nós temos que cuidar aí, né, para nós não impormos e cobrarmos um padrão das pessoas que elas não conseguem ser, pelo menos agora, né, porque de alguma forma aí Deus nos agraciou, né, sobremaneira a outros irmãos, tá bom? Então nós temos que cuidar com isso daí. Perguntas? Comentários? Todo mundo cansado, só esperando a aula acabar, que hoje é sexta-feira, né, irmão? O Wagner está respirando por aí, Wagner? Tudo bem, pastor, tudo certo. Então vamos lá. Delegando. Isso daqui, irmãos, é uma outra. É uma situação também um tanto difícil na igreja, né? Qual é a hora, né, da gente deixar, né, alguém assumir um trabalho, né? Dizer, olha, vai lá e faz, né? E a gente precisa tanto da graça de Deus, né? Mas Jesus, ele distribuiu o trabalho entre os discípulos. Isso aqui é uma verdade. Nem todos tiveram êxito, né? Inclusive, lá na comissão dos 70, quando eles estão voltando, né? Eles dizem, Senhor, nós vimos, né, Satanás cair do céu lá como um raio. Jesus disse para eles, olha, vocês não se alegrem com isso, né? Mas se alegrem do nome de vocês, está escrito no livro da vida. Então, muitas das vezes, as pessoas fazem essa ideia, né? Do reino de Deus. Mas vamos para frente aqui. Jesus nunca se mostrou prematuro em sua existência acerca da necessidade da ação da parte de seus discípulos. Então, isso aqui é importante, irmãos. Quanto mais prudência, melhor. E, inclusive, às vezes temos que resistir à tentação de muitos irmãos falarem, pastor, mas o fulano está pronto, pastor, o fulano está pronto. E tem tudo isso, né? Então, ele convida os discípulos para o seguirem, nada dizia sobre a necessidade de sair para evangelizar, embora fosse o plano dele. Né? Jesus disse, olha, vocês me sigam e eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? Então, Jesus também lançou a mão de seus discípulos de outras maneiras, a fim de ajudarem em seu trabalho. Então, Jesus, ele deu tarefas ali para obter alimentos, né?
ele chamou lá, João 14, foi Felipe, né? Felipe, vê o que que tem para comer aí, né? E, enfim, e também Jesus permitiu batizar as pessoas que fossem despertadas por a sua mensagem, né? Temos em João 4. Então, a primeira missão dos 12, quando Jesus dava início ao seu terceiro circuito, né, a sua caminhada geral pela Galileia, percebeu que era chegado o tempo dos discípulos participarem junto com ele do trabalho de uma forma mais direta, né? Começar a colocar a mão na massa. Já viram bastante, já ouviram bastante, estava na hora de começar a pôr em prática. Alguém lê para nós aí Marcos 6, 6 e 7? Marcos 6, 6 e 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los dois a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, Jesus chamou eles e deu para eles ali a capacitação, né? Poder para eles expulsarem os espíritos imundos. Então, Jesus começou a soltar a corda para o pessoal trabalhar. Então, e antes de deixarem, né, os discípulos partirem, Jesus deu instruções para eles sobre a missão que eles estavam encarregados. Então, alguém lê para nós aí Lucas 9, 12? E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Então, Jesus ele deu instruções aí para eles de como iniciar o trabalho, como chegar nas pessoas. Então, chegou a hora de Jesus empurrar eles do ninho, né? Até agora eles viram, ouviram, ordens após a ressurreição. Então, o princípio que consistiu de terminar tarefas específicas foi conclusivamente demonstrado pouco antes de o Senhor retornar ao céu. Então, pelo menos 4 oportunidades, o Senhor veio encontro os discípulos para dizer que saísse e fizesse seu trabalho. Então, nós vemos aí, Jesus, ele ressuscita, ele passa aí 40 dias com os discípulos, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Então, esses 40 dias, Jesus, ele continuou um trabalho de discipulado, né? Nós não temos aí detalhadamente os 40 dias, temos algumas coisas que vemos aí, Jesus caminhando com eles após a ressurreição. Vamos ler aí um texto só, irmãos, depois vocês leiam todo o texto, mas vamos ver aí João 21, 15 a 17. Depois de ter João, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas.
Veja, Jesus, após a ressurreição, ele encontra Pedro, né? Pedro continuaria sendo, né, um dos líderes, e Jesus vai restaurá-lo, e Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, apacenta aí as minhas ovelhas. Então, o Senhor, ele vem ressurreto e diz: olha, o trabalho continua. E o princípio é claro, né? É óbvio que Jesus não deixou o trabalho de evangelismo em sujeição às impressões ou conveniências dos homens. Para os seus discípulos, tratou-se de uma ordem bem definida, percebida por impulso no início, discipulados. Mas, progressivamente, Jesus foi esclarecendo os pensamentos à medida que foram seguindo, até que finalmente foi expressa em termos claros. Então, nós vemos ali no trabalho de Cristo um trabalho progressivo, né? O discipulado é assim, né, irmãos? O discipulado nós vamos aplicando a vida das pessoas assim. É remédio de homeopatia, né? É conta-gotas. Até que lá na frente, as pessoas vão se mostrar maduras, vão se mostrar capazes, ou até mesmo não, né? Então, há uma possibilidade de nós empregarmos tempo, recurso e tudo mais, e nós não colhermos, né, o fruto necessário, o fruto desejado. Mas esse aqui, irmãos, são os princípios, né, que nós temos que considerar aí para o discipulado. Uma vez que os discípulos do Senhor Jesus já observaram na vida de seus discipuladores o exemplo de como deve trabalhar, o melhor a fazer a partir de então é distribuir tarefas para que eles trabalhem. Isso aqui, irmãos, é importante, né? Você, eu, nós não podemos desistir só porque alguém falhou na sua primeira missão, talvez falou que não devia, fez o que não devia. Aqui em nossa igreja, aqui, só para ilustrar, uma vez eu chamei um moço para evangelizar uma pessoa que frequentava a igreja, e a pessoa não gostou do jeito, né, que aquele irmão abordou ela e falou do pecado e tudo mais, e ela veio conversar comigo, e eu fui conversar com o irmão, digo: ó, irmão, o que aconteceu? Eu falei assim, assim e tal. Bem, eu não teria falado como ele falou, né? Julguei eu que não era bem a hora de falar, ou poderia ter falado de uma forma diferente, mas falou, né? Então, é aprendizado também, né? Mesmo errando, né? O discípulo, o discipulador, o novo discipulador que é seu discípulo, mas são formas também que devem ser acolhidas como uma forma de amadurecer para o trabalho do Senhor, né? Então, quando a igreja acolher essa lição no coração, lançando-se então a obra, então aqueles que se assentam nos bancos logo começarão a movimentar-se em favor de Deus. Contudo, o fato que alguém começa a trabalhar não é a garantia que vai continuar se esforçando nesse sentido. Uma vez que seja vencida a inércia, ainda será necessário continuar se movendo. E isso na direção certa. Então, certamente as incumbências dadas por Jesus aos seus discípulos, pelo menos a princípio, não servia para isentá-los de sua escola de treinamento. Então, veja, irmãos, nós vamos dar tarefas e esse não é o final do trabalho, né? Porque depois vai ter aqui uma supervisão, né? O nosso trabalho vai ter que ter um trabalho de acompanhamento. E quem sabe, irmãos, nesse grupo aí de novos discípulos, né, alguém se sobressai e que possa fazer
ajudar no trabalho da supervisão, né? Talvez não precise ser todo esse trabalho ser feito por você mesmo, tá bom? Alguma pergunta? Alguma observação até aqui? Tudo bem, pastor. Tá tudo certo? Tá um silêncio nessa sexta-feira aí que é um fim de mundo, hein? Meu pai. Hã? Eu nem vou falar nada, porque eu vou fazer uma pergunta simples, complica tudo. Viu a modéstia dele, Reginaldo? Viu a modéstia do apóstolo Estou Wagner? observando, pastor. Estou observando ele. Tá, Estou tá, tá aqui, só, tô aqui de olho. tá só de butuca nele aí, é? Tô. Tu viu o que ele disse? Fez uma pergunta Vi. tão simples. Bom, pode ser? Modesto. Pode. Ah, modesto. Mas então tá. Irmãos, hoje, sexta-feira, nós vamos então terminar um pouquinho mais cedo aí para o pessoal descansar, para o pessoal ir dormir mais cedo. Então, próxima aula nossa, terça-feira, se Deus quiser, 20 horas. E ah, assim que eu fechar aqui tudo, eu já vou pegar essa apostila aqui, viu, irmão Kleber? E já vou postar lá no grupo Pastor, da EAB, e aí você... peço perdão, pastor. Eu acho que foi erro da minha parte, tá? Não, mas não tem problema, eu posto lá de novo lá, e quem quiser baixa lá a apostila lá, sem problema, tá bom? Não tem, fica tranquilo. Quem ainda não tem o livro, né, dá um oizinho aí pelo WhatsApp para mim. Ô, pastor, ó, eu quero o livro. E aí eu vou mandar o livro para você. Eu conferi Tá? lá no WhatsApp e tá, o livro está lá, pastor. Eu me enganei, mas Não, obrigado, viu? fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu tenho medo, viu, Wagner, de como é que eu vou chegar quando eu chegar na idade do Kleber. Estou preocupado. É. Tu não tá não, Edson? É. É. Quando chegar na idade do Kleber aí, eu não sei o que vai ser da minha vida, não. Mas tá bom, então. Vamos orar, então, para nós encerrarmos? Ainda bem que o Irmão pastor, Kleber. ainda Oi, bem que o pode pastor falar, Kleber. tem pelo menos mais uns 20 anos para chegar na minha idade, pastor. Pode ficar tranquilo. Não, acho que falta, acho que só uns 18 só, Kleber. Tem quanto de idade, Kleber? 50? Ah, então, eu tenho 56, Kleber. Então tá bom, vamos orar então? Irmão Kleber, com os seus 50, então, ore por nós, então, por favor. Deus querido, Deus poderoso, te louvamos por esse momento que temos concedido. Muito obrigado, pois sabemos que cada dia que nos reunimos, mesmo de forma virtual, nós aprendemos mais um pouco do Senhor. Que Amém. possamos, mediante esse aprendizado, possamos fazer a tua obra, possamos ajudar que a tua obra cresça mais e mais. Senhor, ajuda-nos a entender, a captar, nos alimentar, para que possamos transmitir a tua mensagem e ajudar a tua obra. É no teu Amém. nome, Jesus, que te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Boa Amém. noite, irmão. Deus abençoe. Povo bonito. Bom final de semana para vocês. Deus Tchau, use Deus vocês abençoe lá Amém todos. para todos os irmãos. Isso, Deus use vocês lá nos trabalhos da igreja. Deus dê graça sobre a vida de vocês, a família. Permitindo, então, terça-feira, às 20 horas, nos vemos. Ok. Boa noite. Deus abençoe. Segunda, Fiquem pastor. com Deus. Oi? O pastor falou terça ou segunda? Terça? Tá bom. Ei, tô ficando velho mesmo, né? Segundo a religião dele não permite.
Tá Até certo. terça, pastor. Um abraço. Outro, tchau.